o poder do corpo da Guarda Revolucionária. Isso faz sentido para vocês? Porque ele precisa estabelecer sua própria base de poder. E o corpo da Guarda Revolucionária era leal ao atual. Ele é o UU. O corpo da Guarda Revolucionária é mais leal ao líder atual, o Ayatollah Khamenei. Mas se um novo Ayatollah chegar ao poder, ele precisará estabelecer sua própria base de poder, então trará seu pessoal para o poder. E isso significa reduzir o poder do corpo da Guarda Revolucionária, ok? Faz sentido? E assim haverá uma ameaça direta ao corpo da Guarda Revolucionária. Agora, se o filho do atual líder, Mojtaba Khamenei, se tornasse o novo Ayatollah, as coisas continuariam as mesmas, e o corpo da Guarda Revolucionária continuaria a controlar a economia. Ok, isso faz sentido para vocês? Certo, então, novamente, estou apresentando uma razão pela qual o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica iria querer matar o atual presidente e garantir que o filho do Ayatollah se torne o próximo líder, porque eles querem manter o monopólio do poder sobre o país. Isso faz sentido para vocês? Certo, então. Novamente, eu agora quero discutir quem são essas pessoas e como elas pensam sobre o mundo, ok? Porque eles são corruptos, mas são, em última análise, fanáticos religiosos que querem exportar a revolução por todo o Oriente Médio, ok? Então vamos falar sobre 1979. Em 1979, o Shah deixou o Irã porque havia muitos protestos contra ele. O Shah, percebeu que era muito difícil para ele permanecer no poder, apesar da brutalidade do exército e da polícia. Havia protestos demais, gente demais querendo que ele saísse, ok? Então ele vai para a América. E há muitos iranianos que estão indignados com isso por duas razões. A primeira razão é que eles querem que o Shah, o rei do Irã, seja julgado por todos os seus crimes contra os direitos humanos enquanto era rei do Irã, ok? Essa é a primeira razão. Mas a segunda razão é que eles temiam que o Shah tivesse ido para a América para ganhar o apoio americano para uma invasão do país. O Shah estava tentando fazer com que a América invadisse o Irã e o colocasse de volta no poder. O que aconteceu em 1953, ok? E assim, para combater a ameaça do Shah, em novembro de 1979, 300 a 500 estudantes e estudantes universitários invadiram a embaixada americana e a tomaram e mantiveram 53 americanos como reféns, certo? E exigiram que o Shah fosse devolvido ao Irã para ser julgado. Agora, isso é obviamente uma invasão de território americano. Isso vai contra a lei internacional. Mas quando os estudantes fizeram isso, houve tanto apoio público aos estudantes que as autoridades não fizeram nada de fato. Também o Ayatollah Khomeini apoiou os estudantes certos. Então, houve um amplo apoio público para os estudantes. Quando os estudantes invadiram a embaixada, a primeira coisa que os diplomatas devem fazer é basicamente destruir todos os arquivos, né? Todos os segredos. Então, todas as embaixadas vêm com coisas chamadas fragmentadoras. Vocês sabem o que são fragmentadoras? Certo? Fragmentadoras são basicamente máquinas, e se você quiser destruir papelada muito rápido, você coloca na máquina. E a máquina vai cortar o papel em cerca de 100 tiras de papel diferentes, certo? E esta é a maneira mais rápida e eficaz de destruir seus documentos. E há cerca de dezenas de milhares de páginas. Vocês conseguem adivinhar o que os estudantes fizeram? Eles, tipo, juntaram os documentos de volta. Ao longo de meses, os estudantes, lenta e metodicamente, juntaram os documentos de volta um por um. E o que esses documentos revelaram aos estudantes e ao público no Irã é que o verdadeiro centro de poder no Irã não era o palácio onde o Shah vivia, mas a embaixada americana.
Foi a embaixada americana que estava direcionando a política no Irã. Foi a embaixada americana a responsável pela brutalidade do regime. E foi a embaixada americana que, em 1953, orquestrou um golpe de Estado contra o governo democraticamente eleito do Irã e instalou o Estado policial do Shah. Certo, então. Esses estudantes, quando leram esses documentos, ficaram com muita raiva, certo? E você pode imaginar que esses estudantes, porque eles juntaram esses documentos, né? Eles são fanáticos. E adivinhem só, pessoal, esses estudantes se tornaram os principais líderes militares do país, certo? E eu vou dar apenas três nomes. O Sen Degan, que foi o ministro da Defesa de 2013 a 2017, ok? Ele foi um estudante, manifestante na Embaixada dos Estados Unidos. Essa é uma pessoa. A segunda pessoa é Mohamed Ali Jafari, que de 2007 a 2019 foi chefe do Corpo da Guarda Revolucionária, ok? E também Mohamed Bagheri, que ainda é o chefe do Estado-Maior do Exército Iraniano. Então, o Corpo da Guarda Revolucionária é composto por indivíduos que odeiam a América e veem a América como o grande Satã. E eles basicamente querem entrar em guerra com a América para vingar os erros e males que a América causou ao Irã. Isso faz sentido? A segunda coisa que vou mencionar é que quando Saddam Hussein invadiu o Irã em 1980, o Irã não tinha realmente um exército. E a razão é que o corpo da Guarda Revolucionária tinha prendido, ou exilado, ou executado os oficiais das Forças Armadas, porque eles não eram vistos como leais à Revolução. Eles eram vistos como leais ao Shah. Ok, então o Irã não tinha um exército. E Saddam Hussein tinha aviões. Ele tinha tanque. Ele tinha muitos soldados. E todos pensavam que a guerra terminaria muito rápido. Mas então, o que o corpo da Guarda Revolucionária fez foi organizar um novo exército, chamado o Basij, ok? O Basij. E este era um exército de voluntários, de pessoas religiosas pobres das aldeias. E o que o Ayatollah Khomeini disse a eles foi: não temos armas, mas temos Deus do nosso lado, ok? Os iraquianos têm blindagem, mas nós temos o poder divino. E o que eles fizeram foi, para esses aldeões, e esses caras têm mais ou menos a idade de vocês, ok? Eles têm 16, 17, 18 anos. E eles deram a cada um desses caras um fuzil e uma chave para colocar no pescoço, ok? E a ideia é que essa chave é a sua entrada no céu. Porque quando você morre na guerra, você recebe entrada automática no céu. E então esses caras, e eles eram organizados em grupos de uns 22, ok? Eles corriam à frente através dos campos minados iraquianos. Os tanques, os atacariam, entende? Helicópteros viriam e os atacariam, e eles continuariam correndo. E claro, eles morreriam, sabe? Porque eles não tinham blindagem. Mas os iraquianos gastaram tanta munição e bombas neles que, por fim, o exército iraquiano ficou exausto. Certo, isso faz sentido? E então eles recuaram. Mas aí o Irã levou a luta para o Iraque. Mas isso mostra que o poder principal no Irã, por que o Irã é um exército tão poderoso? É que o seu corpo da Guarda Revolucionária é liderado por fanáticos com paixão pela revolução. E eles são apoiados pelos Baji, que são esses voluntários religiosos, pobres e analfabetos. E há dezenas de milhões deles para o Irã recorrer, certo?
O que o Corpo da Guarda Revolucionária tem feito após a guerra Irã-Iraque é que eles reconheceram de forma bastante clara que se um inimigo vier atacar o Irã, pessoas inevitavelmente vão morrer, ou seja, haverá perdas humanas. Por isso, eles passaram a pensar em estratégias para tentar minimizar essas perdas e proteger a população o máximo possível. Então eles querem levar a luta até eles, entende? E é por isso que, nos últimos 20, 30 anos, o Corpo da Guarda Revolucionária tem apoiado conflitos no Oriente Médio. Eles começaram algo chamado Eixo da Resistência. Então, o Eixo da Resistência inclui o Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, a Síria, o regime de Assad na Síria, bem como milícias xiitas no Iraque, certo? E assim, todo o dinheiro que o Corpo da Guarda Revolucionária ganha no Irã é enviado para esse eixo da resistência, para criar conflitos contra a Arábia Saudita, os Estados Unidos e Israel. Certo, isso faz sentido, né? Mas então você pode imaginar que há algumas pessoas, e na verdade há muitas pessoas no Irã, que pensam: por que estamos fazendo isso de novo? E se nos retirássemos do Oriente Médio e focássemos apenas na nossa própria economia? Então, Israel, Arábia Saudita e os Estados Unidos não teriam um motivo para nos atacar, certo? Então, tem gente que está pensando assim: talvez o problema não seja Israel, talvez o problema não sejam os Estados Unidos, talvez o problema seja esses caras, porque eles são fanáticos e estão criando todos esses problemas no Oriente Médio, o que está paralisando a nossa economia. E se pararmos com esses conflitos e focarmos apenas no nosso próprio desenvolvimento econômico, então talvez o nosso povo fique melhor, certo? E uma razão para pensar que existem pessoas no Irã, políticos no Irã, que são extremamente céticos em relação à política da Guarda Revolucionária no Oriente Médio. É que, em janeiro de 2020, lembram que o general Soleimani foi assassinado pelos americanos, certo? A resposta iraniana não foi grande coisa, certo? Os iranianos basicamente não responderam. Enquanto o corpo da Guarda Revolucionária, porque o seu líder foi morto, eles exigiram vingança, certo? Eles queriam ir para a guerra. Mas podemos suspeitar que foram os políticos, como Raisi, que basicamente disseram: não, pessoal, vamos ser pacientes, certo? E para a guerra contra Israel e os Estados Unidos agora é suicídio. Então eles estavam pedindo cautela e moderação. E o corpo da Guarda Revolucionária não gostou disso. Então, em 1º de abril deste ano, os israelenses atacaram a embaixada iraniana, certo? O que piorou as coisas. E de novo, naquela época, tenho certeza de que a Guarda Revolucionária estava tipo, vamos logo para a guerra. E de novo, tenho certeza de que Raisi e sua equipe disseram a eles: pessoal, não podemos vencer os Estados Unidos e Israel em uma guerra. Vamos ser estratégicos sobre isso. Vamos ser pacientes. Nossa hora vai chegar, mas precisamos ser pacientes, certo? E tenho certeza de que, por serem fanáticos, eles pensaram, de certa forma, esses políticos são covardes. Eles são fracos, são moles, não são crentes. Vamos nos livrar deles, certo? E então o que aconteceu em 19 de maio foi que surgiu uma oportunidade onde havia neblina. E eles pensaram: bem, aqui está a nossa chance. E então eles causaram um acidente, certo? Isso faz sentido, pessoal? Tudo bem. Então, de novo, não sei o que aconteceu, mas se olharmos para a teoria dos jogos e examinarmos quem se beneficiaria com a morte de Heise, esse grupo de pessoas, o corpo da Guarda Revolucionária, seria o mais beneficiado. Porque é muito provável que, se Raisi se tornasse o próximo líder supremo, a autoridade e as políticas dele seriam contestadas. E assim,
Tirando o Raisi, isso torna Mojtaba Khamenei, o filho do Ayatollah, muito mais provável de ascender à autoridade suprema. E isso permite que eles mantenham seu poder, o monopólio do poder. E mesmo que essa ascensão cause uma crise de legitimidade, bem, é bom para eles porque aí o regime fica ainda mais dependente deles. Ok, faz sentido. Então, durante esses protestos, especialmente o Movimento Verde, a Guarda Revolucionária foi a responsável pela repressão. E eles foram violentos e brutais na repressão, certo? Então, ok. Hum, tá clara para você essa lógica aqui? Alguma pergunta? E quanto ao exército que apoia a nação? Então é só a Guarda Revolucionária? Ok, essa é uma ótima pergunta. Então a Sanin perguntou: o exército ainda existe? E a resposta é sim, ele ainda existe. Mas, de novo, a Guarda Revolucionária tem certas responsabilidades que a tornam o grupo mais poderoso, ok? Então, a primeira coisa é que ela é responsável pela Marinha. Por que isso é importante? Porque o Estreito de Hormuz é uma rota de navegação muito estratégica e, por isso, eles são responsáveis por manter esse estreito, ok? A Marinha também permite o contrabando. Assim, eles ganham mais dinheiro para si mesmos. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eles também são responsáveis pelo programa de mísseis. O programa de mísseis, ok? E é aqui que o exército gasta a maior parte do seu dinheiro, nos mísseis, ok? Agora, a terceira coisa é, claro, a política externa. Quer dizer que o eixo da resistência, desculpe, o eixo da resistência só interage com a guarda revolucionária, ok? Então, o general Soleimani e os dois generais que morreram no ataque aéreo israelense, todos pertenciam à Guarda Revolucionária Islâmica, ok? Então, essas três coisas significam que a Guarda Revolucionária Islâmica controla basicamente todo o dinheiro e todo o poder no país. Mas eles ainda são militares. Faz sentido? Tudo bem, mais alguma pergunta? Por que a guarda acredita que o filho do atual líder será mais fácil de controlar do que o filho do presidente? Certo, Jack fez uma ótima pergunta. Por que o corpo da guarda revolucionária? Porque eles acreditam que podem controlar Mojtaba Khamenei, certo? Bem, em 1989, o primeiro Ayatollah Khomeini morreu e o Ayatollah Khamenei o sucedeu. E no momento em que se tornou o novo Ayatollah, ele se focou em cultivar sua relação pessoal com o corpo da Guarda Revolucionária, ok? Então, basicamente, ele conhece, são cerca de 250 mil deles. E ele fez questão de conhecer todos e memorizar seus nomes. Ele sabe até os nomes dos filhos deles. Então, o atual Ayatollah Khamenei tem uma ótima relação pessoal com o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, certo? Eles são basicamente o seu exército particular. E a razão pela qual o corpo da Guarda Revolucionária transferiria lealdade ao Mojtaba é que o próprio Mojtaba é uma figura extremamente impopular. Se ele fosse popular, se fosse um político habilidoso, então ele muito provavelmente seria o próximo Ayatollah. Mas como é impopular, há muita resistência a ele. Se ele for o próximo Ayatollah, será só porque a Guarda Revolucionária o colocou lá, o que significa que ele deve ser leal e obediente às suas políticas. Isso faz sentido, Jack? Sim. Ok, mas essa é uma ótima pergunta. Mais alguma pergunta antes de eu prosseguir? Parece que a morte de Raisi afetará o eixo estratégico de resistência do Irã. Ok, a Celine fez uma ótima pergunta. O que muda agora que o Raisi morreu? Ok, agora, tudo bem. Então, se foi um acidente, e em teoria nada muda, porque no fim das contas é o Ayatollah Khamenei quem é o responsável pela política, certo? Mas veja bem,
Se eu realmente estiver certo e se de fato foi um assassinato cuidadosamente planejado pela Guarda Revolucionária, então absolutamente tudo muda completamente, não é mesmo? Isso faz toda a diferença na forma como enxergamos a situação, certo? O que isso significa é que a classe política sai de cena e a classe militar assume o controle. E eles ditam a política, certo? Então vocês verão, primeiro de tudo, que haverá uma eleição, ok? No final de junho, haverá alguém para substituir o presidente. E é muito provável que o atual vice-presidente, Mohamed Mokber, o atual vice-presidente, se torne o novo presidente. E isso é importante porque Raisi não vem do corpo da Guarda Revolucionária, ele vem do judiciário, certo? Essa é uma base de poder diferente. Mas Mohammad Mokber vem do corpo da Guarda Revolucionária. Então ele avançaria os interesses da Guarda Revolucionária. E se for esse o caso, o que veremos é o país, a liderança, preparando o seu povo para uma guerra total, certo? Veremos que a retórica se torna mais extrema e preparando seu povo para uma eventual invasão americana. Haverá uma repressão muito mais dura à dissidência política, certo? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o corpo da Guarda Revolucionária não pode derrotar a América cara a cara, certo? A única coisa que podem fazer para derrotar a América e Israel é atraí-los para o país. E eles fazem isso provocando-os, certo? Então há coisas diferentes que eles podem fazer para provocar a América. A primeira é acelerar o programa nuclear, certo? O que a América e Israel disseram é que veem o Irã possuindo armas nucleares como uma ameaça existencial à segurança de Israel. Então isso é proibido, certo? Então, se o Irã acelerar o programa, isso é uma provocação direta, certo? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é incentivar os aliados, certo? Então agora, Israel está muito preocupado com o Hezbollah no norte. O Hamas já os atacou. O Hezbollah também poderia atacar Israel. Se o Hezbollah atacar Israel, Israel só poderá interpretar isso como o Irã incentivando o Hezbollah a atacá-los, certo? Mas se o Hezbollah atacar Israel, Israel e os Estados Unidos veriam isso como uma escalada e estariam muito mais determinados a eventualmente atacar o Irã de alguma forma. Você também tem milícias xiitas no Iraque, que poderiam atacar bases militares dos Estados Unidos, certo? Você também tem os Houthis no Iêmen, que podem atacar campos de petróleo da Arábia Saudita, certo? Então você está incentivando seus aliados a piorar as coisas no Oriente Médio, caso em que os Estados Unidos só podem concluir que precisamos destruir a cabeça da serpente, que é o Irã, certo? A segunda coisa que poderia acontecer. A terceira coisa que poderia acontecer, basicamente, o Irã começa a atacar as rotas de navegação, certo? Isso torna a navegação muito mais difícil, certo? E a quarta coisa é, basicamente, o terror. Basicamente, o Irã, por meio de seus representantes, lança ataques terroristas contra os Estados Unidos e seus aliados, certo? Então, há muitas coisas que o Irã pode fazer para provocar uma guerra. E, de novo, se eu estiver certo, e repito, não sei se estou certo ou não, devemos esperar que, no final de junho, Mohammad Mokber vença a eleição e sua retórica se torne muito mais extremista. Precisamos levar a luta para a América, certo? Precisamos vingar Soleimani. Também podemos esperar que os combates no Oriente Médio se tornem muito mais extremos, certo? E devemos ver uma escalada. A aceleração do programa nuclear, os representantes se tornam muito mais violentos, a navegação é perturbada
e você tem uma campanha de terror em todo o mundo, certo? Isso faz sentido? Certo, mas, de novo, eu não sei. E também, a propósito, só porque essas coisas podem acontecer não significa que Raísse foi morto pela Guarda Revolucionária, certo? Vocês entendem? Mas estou dizendo que, se de fato a Guarda Revolucionária matou Raise, então deveríamos ver essas coisas acontecendo. Mas só porque essas coisas acontecem não significa que, Raise foi morto. Certo, isso faz sentido? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Eles lutariam a guerra, tipo, de uma forma mais irracional ou seriam tão estratégicos quanto antes? Certo. Então a pergunta da Celine é: como eles lutariam a guerra? E eles só podem lutar a guerra de uma maneira, que é atrair os americanos para atacar o Irã. Certo, isso faz sentido? É suicídio atacar os Estados Unidos abertamente. Lembrem-se que a América tem o choque pavor, o que significa que eles têm supremacia aérea, o que significa que tem satélites que podem ver tudo o que você faz, o que significa que tem forças especiais. Certo? É suicídio atacar os Estados Unidos abertamente. Então, o que o Irã precisa fazer é enganar os Estados Unidos para invadir o Irã, e então a América perderia com certeza. Certo, e isso é algo que discutiremos na próxima semana, mas é o que eles têm que fazer. E, de novo, se eles provocarem a América o suficiente, então a América acabará ficando brava o suficiente para enviar uma força de invasão contra o Irã. Isso faz sentido? Mais alguma pergunta? Está claro para vocês? A lógica aqui? Então, de novo, isso é tudo especulação. Eu não tenho informações ou evidências reais, ok? Eu só estou dizendo, ok? Raíze morreu e provavelmente foi um acidente. Mas se não foi um acidente, quem mais se beneficiaria de matá-lo ou de sua morte? E a resposta é o corpo da Guarda Revolucionária, porque o vem como uma ameaça direta à sua autoridade. Ok, mas ao mesmo tempo, o que é importante lembrar é que qualquer novo líder veria esses caras como um problema, porque eles têm poder demais e estão criando muita tensão no exterior. E eles são fanáticos demais, ok? E então, ah, é mais provável que eles queiram elevar Mojtaba Khamenei, porque Mojtaba Khamenei não é popular e ele teria que ser leal ao corpo da Guarda Revolucionária, ou precisaria da ajuda deles para manter o poder. Ok, mas Ok, isso faz sentido, pessoal. Certo, então na próxima aula discutiremos como seria uma guerra real entre os Estados Unidos e o Irã. E o que é importante lembrar é que eu venho dizendo o semestre todo que os Estados Unidos perderão a guerra, mas nunca disse que o Irã vencerá a guerra, ok? E a razão é que essa guerra será brutal para o Irã. Dezenas de milhões de pessoas morrerão sem motivo algum. E é por isso que políticos como Raiz e outros dizem: não vamos à guerra, ok? Certo? Então vejo vocês.